A visão do céu noturno é de tirar o fôlego. Bem, se você viveu a vida inteira na cidade, talvez você não ache tão grandes coisas assim, né? Afinal, a poluição luminosa da cidade faz parecer que o céu noturno é tão comum quanto o diurno, só escuro. Mas caso você tenha crescido no campo, ou teve o privilégio de visitar um local isolado, com o tempo seco e um céu limpo, você sabe exatamente o que eu quis dizer. Para os povos mais antigos, que não tinham o sistema de iluminação que a gente tem, o céu era sempre cheio de estrelas, e eles olhavam para elas. Como olhavam? Estudos recentes mostram que há 16 mil anos atrás, no período paleolítico, o homem não só já observava e estudava as estrelas, mas alguns povos já haviam desenvolvido sistemas com constelações. O estudo dos astros é algo muito antigo. Não é possível traçar a sua origem histórica. Talvez a sua origem esteja muito próximo da nossa própria origem como espécie. Mas como é que esses povos conseguiam, naquela época, sem equipamento moderno, estudar as estrelas e obter alguma informação? Bem, primeiramente, por mais que tudo esteja em movimento no universo, as estrelas estão tão distantes e os movimentos relativos a elas são tão lentos que para nós é como se elas estivessem paradas. Esse fato faz com que uma boa parte do céu noturno aparente ser fixa, com algumas pequenas mudanças ao longo do tempo. Dessa forma, tendo as estrelas fixas ao fundo como referencial e focando apenas naquilo que muda, os antigos puderam observar e estudar padrões. Porém, algo a mais era necessário. Era preciso um sistema que permitisse fazer anotações e previsões precisas do movimento celeste. E foi com base nisso que os primeiros sistemas de referenciais foram estabelecidos. E é com base neles que convencionamos o que chamamos hoje de sistemas de coordenadas astronômicas, que são uma evolução dos sistemas antigos. Um conceito importante ao se falar de medições e coordenadas é o conceito de referencial. Um referencial é um ponto, um objeto ou local arbitrário que escolhemos por conveniência para poder comparar a posição e o movimento do que medimos em relação a ele. Muitas vezes esse referencial é colocado como ponto zero, na qual utilizamos como medida de distância a distância entre o que estamos observando e este referencial. É comum e muito conveniente que a gente escolha algo que seja fixo, ou pelo menos relativamente imóvel, como referencial. Possuindo um ponto para seu referencial, podemos estabelecer um sistema de coordenadas. Primeiramente, imagine um sistema unidimensional, na qual os movimentos estão restritos em uma única direção e em dois sentidos, direita ou esquerda, por exemplo. Nesse sistema, podemos escolher um referencial para ser o ponto zero e subdividir esse espaço unidimensional em várias divisões do mesmo tamanho. Assim a gente cria uma unidade de medida. Dessa forma, a coordenada de qualquer ente nesse sistema pode ser dada em quantas unidades de distância ele está do nosso ponto zero. Para trabalhar com sistemas bidimensionais, basta a gente adicionar uma segunda reta perpendicular à primeira, formando 4 ângulos de 90 graus. Escolhemos o nosso ponto zero como sendo o encontro dessas duas retas e com isso a gente já é capaz de definir a posição e fazer medições nesse plano. Utilizamos 2 números como coordenadas em um sistema bidimensional. Vocês já devem conhecer o famoso plano cartesiano, né? Com as suas retas perpendiculares x e y. Outro sistema bidimensional que é bastante utilizado é o sistema de coordenadas polares. Nesse caso, os 2 números que definem uma coordenada polar são o raio, que é a distância entre o que queremos medir e a origem, e um ângulo representado pela letra θ, que é o menor ângulo entre o eixo x e o raio. O sistema polar é muito útil para descrever círculos e rotações. Nós vivemos em 3 dimensões, e para trabalhar com sistemas de coordenadas em 3 dimensões, nós precisamos de mais uma reta perpendicular às outras 2 retas que definiam o plano cartesiano. Com essa terceira reta, que a gente costuma chamar de z, obtemos o espaço cartesiano. Quando a gente olha para o céu, aqui da Terra, é muito fácil a gente pensar que a gente está no centro do universo, porque tudo está ao nosso redor. Para nós, observadores, é como se a gente estivesse no centro de uma esfera, a esfera celeste. Ao lidarmos com esferas, é conveniente trabalhar com as coordenadas esféricas, que são definidas por 3 números. O raio, que representa a distância ao centro, e 2 ângulos, um em relação ao eixo vertical e outro em relação ao plano horizontal. Agora, você já sabe bastante sobre o uso de sistemas de coordenadas. Porém, antes de sair por aí querendo definir a posição dos astros no espaço, é importante aprender a definir sua posição na Terra. Afinal, você está observando os astros da Terra. Então, para nos localizarmos na Terra, utilizamos geodésicas chamadas de meridianos e paralelos. Os meridianos são semicírculos que conectam os polos terrestres. Pensa num gomo de mexerica. No sistema de coordenadas geográficas, a longitude é definido como o ângulo do arco sobre a linha do Equador, que tem origem no meridiano de Greenwich. A longitude vai de 0 a 360 graus, o que corresponde a uma volta completa ao redor da Terra. Os paralelos são círculos perpendiculares ao eixo de rotação terrestre. Dessa maneira, eles são paralelos à linha do Equador. A latitude corresponde à distância, medida em graus, de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Nesse sentido, pegando a latitude do Equador, que é 0 graus,
O Polo Norte corresponde a 90 graus ao norte e o Polo Sul 90 graus ao sul. Com a posição do observador bem localizada, a gente já pode voltar para a perspectiva que nos coloca no centro de uma esfera para refletir sobre qual a melhor maneira de definir essa esfera. Talvez fosse conveniente colocar o centro da esfera como sendo o local onde a gente está efetuando a observação. Nesse caso, a gente ia medir tudo com referência à nossa posição. Elaborando em cima dessa ideia, nós podemos estender um plano que seria tangente à superfície da Terra no ponto em que a gente se encontra. Damos a esse plano o nome de horizonte. Essa forma de posicionar a esfera celeste é útil e é chamada de coordenadas horizontais. As coordenadas horizontais dividem o céu em dois hemisférios. O superior, ou para cima da gente, onde estão os astros que a gente quer observar, e o inferior, ou abaixo da gente, onde a visão está obstruída pela Terra. O polo superior desse sistema de coordenadas, ou seja, o ponto que está diretamente acima da cabeça do observador, é chamado de zênite. O polo inferior, ou ponto oposto ao zênite, é chamado de nadir. Os astros nas coordenadas horizontais são localizados através de dois números de distâncias angulares: a altitude, que é o ângulo entre o observador e o eixo vertical, partindo do plano horizontal, e o azimuth, que é o ângulo em relação ao plano do horizonte celeste, que muitas vezes tem como origem o norte verdadeiro, e que aumenta o seu valor ao rotacionar em direção ao sentido leste, diminuindo em direção ao sentido oeste. O azimuth pode ter origem no sul e aumentar de valor rotacionando em direção a leste ou oeste, dependendo da convenção utilizada. As medidas executadas no sistema horizontal de coordenadas variam dependendo fortemente da posição e do tempo onde elas são feitas. E talvez vocês tenham sentido falta do raio como sendo uma das coordenadas. Porém, medir a distância correta entre a nossa posição e as estrelas é algo muito complicado de fazer. Então, para esse e para os outros exemplos que eu vou dar, eu vou omitir o raio. Tem hora que é mais conveniente para a gente estabelecer um sistema de coordenada como esfera celeste, na qual o centro dela seja comum para todos os observadores. Então a gente pega e escolhe o centro da Terra. Agora, com a origem escolhida, falta a gente escolher um plano principal para ser a nossa referência de medição. Então a gente pode escolher o plano paralelo ao equador terrestre, que chamamos de equador celeste. O equador celeste é basicamente o equador terrestre expandido até o infinito e pode ser considerado como um plano de rotação da Terra também. Dessa forma, a gente estabelece o sistema de coordenadas equatorial. Esse sistema possui duas vertentes: o sistema equatorial local e o global. A diferença entre eles é que o local depende da posição do observador na superfície da Terra e o global não depende. Para localizar um astro nesse sistema, também são utilizadas duas coordenadas angulares. Essas coordenadas são a declinação, que é análoga à latitude, sendo o ângulo entre o equador celeste e o astro. A outra coordenada é análoga à longitude e varia dependendo se o sistema utilizado vai ser local ou global. No caso local, a outra coordenada é chamada de ângulo horário e representa o ângulo entre o meridiano em que se encontra o observador e o meridiano em que se encontra o astro, sendo que o valor do ângulo aumenta ao se rotacionar no sentido horário. Já no caso global, a outra coordenada é chamada de ascensão reta e representa o ângulo medido entre o ponto vernal, que é um ponto marcado pela posição do Sol no equinócio de março, e o astro em questão, na qual a gente está querendo fazer a medida. A ascensão reta aumenta no sentido anti-horário, quando visto do polo norte celeste. As coordenadas equatoriais são aproximadamente constantes para intervalos de tempo da ordem de décadas ou mesmo séculos, porém elas sofrem pequenas variações devidas aos movimentos de nutação e precessão da Terra, e ao movimento próprio dos astros também. O plano de rotação da Terra não é paralelo ao plano do Sistema Solar. Existe uma inclinação de 23 graus e 26 minutos entre eles, o que significa que a rotação da Terra se dá de maneira inclinada em relação à sua translação. Além disso, os movimentos de nutação e precessão modificam esse ângulo de inclinação ao longo do tempo, o que muda a configuração das estrelas no sistema de coordenadas equatorial. Se pegarmos o plano do Sistema Solar como sendo o plano de referência principal do nosso sistema de coordenadas, obtemos então o chamado plano de coordenadas eclípticas, que é o plano que contém as órbitas da Terra e dos demais planetas. O sistema de coordenada eclíptica também possui duas vertentes, uma geocêntrica e a outra heliocêntrica. Esse sistema possui algumas vantagens, sendo a principal delas a sua estabilidade, porque ele varia muito pouco com o tempo, além de ser muito útil para estudar os planetas do Sistema Solar, e foi o principal sistema utilizado na Antiguidade. Nesse sistema, as coordenadas angulares que utilizamos são a latitude e a longitude eclíptica. A latitude eclíptica é a distância angular entre o astro e o eixo perpendicular ao plano da eclíptica. Possui valor positivo para astros no hemisfério norte e negativos para astros no hemisfério sul. A longitude eclíptica é a distância angular entre o ponto vernal e o astro, sendo que o seu valor aumenta ao se rotacionar no sentido leste. Na Antiguidade e até mais ou menos o século XVIII, a longitude eclíptica era medida utilizando as 12 constelações do zodíaco. Elas se encontram todas no plano da eclíptica
e elas estão mais ou menos distanciadas uma das outras ali por 30 graus. Agora, você já está completamente amunido para se tornar um astrônomo amador. Falta só mais uma longa jornada de estudos, equipamentos adequados, local adequado, com um clima seco, um céu sem nuvens e um bocado de paciência. Brincadeiras à parte, a observação e o fascínio com as estrelas é algo que a gente compartilha com os nossos ancestrais mais antigos. A astronomia talvez seja a ciência mais antiga. Seguir por esse caminho é como continuar segurando uma tocha de luz e conhecimento que vem sendo passada de mão em mão há milhares de anos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como nos localizamos no espaço, e espero que a próxima vez que você olhar para o céu seja como olhar pela primeira vez com novos olhos. Muito obrigado e se cuida!